Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Tá? Gostaria de expressar aqui que é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu participo do SIC, tá? Ainda mais como palestrante. Isso me deixa ainda mais confortável, né, de estar presente em um grupo tão seleto. Bom, o nosso trabalho é um case, tá, da análise RAM, aplicada como ferramenta para validação de projetos de investimento. Tá? Como bem o Cláudio citou agora, né, eu sou o Felipe, eu trabalho na Vale desde 2008. Tá? Entrei como estagiário e hoje estou atuando na pilotização como engenheiro de confiabilidade. Bom, mas antes de iniciar o nosso trabalho, eu gostaria de passar um pouco da Vale para vocês, tá? Que hoje é uma empresa global, presente em mais de 30 países, né, sediada no Rio de Janeiro, possuindo em torno de 73 mil empregados. Tá? A Vale no Brasil está presente em 14 estados brasileiros, e, especificamente, falando do Espírito Santo, não tem como falar da Vale sem falar do Complexo de Tubarão. E falar do Complexo de Tubarão não tem como não falar da pelotização, pois é o local onde se mais produz pelotas de minério de ferro no mundo. Tá? Alguns números do Complexo de Tubarão chamam a atenção, como, por exemplo, as 12 mil pessoas, né, que circulam diariamente dentro do complexo, que este nome Complexo de Tubarão vem em virtude de realmente ser algo complexo, formado por ferrovia, porto e pelotização. Né? Aqui nós temos alguns números, deixa eu só ajeitar o computador um pouquinho, que eu não estou conseguindo ver, que chamam nossa atenção, que são os 14 quilômetros quadrados de área, sendo que 38% desta área tem cobertura vegetal, né? 50 quilômetros de vias pavimentadas, além de 250 quilômetros de correias transportadoras instaladas. Outro número que nos chama a atenção são os 20% do consumo de energia elétrica do Espírito Santo são consumidos no próprio Complexo de Tubarão. E 65% de todo o gás natural consumido no Espírito Santo também é destinado às usinas de pelotização no complexo. Bom, e o que é a pelotização? Alguns aqui conhecem, outros já ouviram falar e outros não fazem ideia. Tá? A pelotização consiste num processo de aglomeração de finos de minério de ferro, via processamento térmico em torno de 1.300 graus Celsius, tá? Que possibilita o reaproveitamento de partículas ultrafinas de minério de ferro. Aquelas partículas menores do que 0,15 milímetros, né, que são uma espécie de rejeito das minas de beneficiamento. E, no complexo, a gente consegue pelotizar ela e ela se torna um produto beneficiado. Bom, e qual é o objetivo dessas pelotas? Né? É compor a qualidade física e química das cargas metálicas utilizadas nos altos fornos e reatores de redução direta para a fabricação de aço. Aqui eu percebi, temos alguns colegas de siderurgia, são alguns dos nossos clientes. Bom, falando um pouco mais da pelotização, né, nós chamamos a atenção que, na Vale, a pelotização possui 13 plantas com a capacidade anual total de 63 milhões de toneladas ano. Geograficamente, ela está distribuída em Minas Gerais, com 2 plantas, uma planta em São Luís, no Maranhão, e 2 outras plantas em Sohar, em Omã. No Complexo de Tubarão, existem 8 unidades de pelotização, e o nosso case hoje é a usina 7, tá? Que possui uma capacidade licenciada de 5 milhões de toneladas ano. Bom, agora falando um pouco mais do trabalho propriamente dito, o objetivo principal desse trabalho é maximizar a assertividade quanto aos ganhos esperados para um projeto de investimento. Ganhos, por exemplo, do aumento da capacidade produtiva, ganhos de confiabilidade, disponibilidade, mantenabilidade, além de identificação dos equipamentos críticos para o processo. A proposta do trabalho
é estudar a viabilidade da implantação de uma nova linha de pelotização através da análise RAM. E alguns pontos aqui eu listei que serão abordados, né, serve já como uma agenda para a gente. Né, que é o quê? Nós vamos fazer uma comparação breve entre uma análise RAM e um balanço de massa, que é um método tradicional utilizado nas indústrias. Nós temos também a parte específica de análise da viabilidade e a identificação de outras alternativas, né, para o investimento. Tudo isso é possibilitado através de uma análise RAM. Bom, normalmente, as análises RAMs são utilizadas para identificar a criticidade de equipamentos, ou seja, o quão crítico aquele equipamento é para um processo, a importância daquele equipamento, a importância da confiabilidade de um determinado equipamento dentro de um processo, a quantidade de falhas esperadas, a disponibilidade da planta e a distribuição de vida. Isso são coisas comuns, né, utilizadas como aplicação da análise RAM. Mas isso não é tudo. Quando ela é aplicada considerando as características individuais, é aplicado para validação de projetos de investimento, considerando características particulares de equipamento por equipamento, como, por exemplo, a confiabilidade dele, a mantenabilidade, a capacidade nominal, uma configuração lógica, ou seja, o arranjo, né, lógico da planta, do layout da planta, e o ciclo de trabalho, permite maior assertividade para a tomada de decisão. Inclusive, né, é um dos pontos principais da confiabilidade, é a tomada de decisão em cima de fatos, dados e resultados probabilísticos, né? E permitindo, dessa forma, seguir em frente entre um projeto ou optar por outras alternativas daquele investimento. Bom, agora vamos falar um pouco do balanço de massa, que é um método que consiste, basicamente, em a entrada de um processo é igual, a massa que entra no processo será igual à saída deste processo. Porém, o método consiste em descrever o fluxo de massa de entrada e saída desse processo, configurar as capacidades nominais dos principais equipamentos. Isso é muito importante, né? Eu estou falando apenas das capacidades principais. Normalmente, esse tipo de estudo não leva em consideração aqueles equipamentos de transferência entre um processo e outro. E configurar o rendimento operacional. Isso é basicamente como é feito o método de análise o método de balanço de massa. Isso possui algumas fragilidades, como, por exemplo, o regime de trabalho é estático nesse modelo. Ele desconsidera, por exemplo, o fator de restauração das manutenções preventivas, outros tipos de intervenções. Despreza também, por exemplo, a simultaneidade, né, das falhas, ou seja, como é que ela se comporta dentro de um sistema. E, além de desprezar, como já falei, né, a questão dos equipamentos de transferências, né, os chamados handling. Bom, e, por outro lado, nós temos a análise RAM, que é um método que consiste na combinação de análise dos dados de vida de cada um dos equipamentos de um processo ou de um sistema, formando, ou seja, considera também, né, o diagrama lógico daquela planta, ou seja, qual é o arranjo da planta, e as tarefas programadas de manutenção, isso também são levadas em consideração, e com tudo isso nós conseguimos fazer uma simulação, né, normalmente a metodologia de Monte Carlo, né, que nos retorna resultados probabilísticos bem próximo da realidade da planta, né, ou seja, aquele número vai simulando e convergindo para valores bem próximos de zero. Bom, e quais são as principais vantagens na análise RAM? Está em considerar a estratégia de manutenção, permite que você configure a estratégia de manutenção da sua planta antes de simular, coisa que não é obtida através do balanço de massa. A interação entre os equipamentos também é levada em consideração, as curvas de confiabilidade e mantenabilidade dos mesmos, além dos estoques intermediários, os processamento de reserva, ou seja, quanto tempo aquele estoque intermediário vai suportar, né, continuar a produção, quando os equipamentos que estão para trás falham. Considera também, por exemplo, as configurações de stand-by, os intertravamentos lógicos também são considerados nesse processo. O fator de restauração, o ciclo de trabalho. Então, a análise RAM, quando combinada com todos esses fatores, com essas informações,
né, ela vira uma ferramenta muito poderosa para a tomada de decisão. E aí vem a pergunta, e como fazer uma análise RAM? Né? Nós separamos aqui alguns passos que nós utilizamos para construir a nossa análise RAM e o nosso trabalho para a validação deste investimento. Primeiramente, né, nós trabalhamos com o fluxo do processo, a fim de identificar como funciona aquela planta, né, através de telas sinóticas. Em seguida, nós definimos, né, qual seria a hierarquia trabalhada. Seria trabalhar no nível caixa preta, ou no nível mais detalhado de item, conjunto, ou modos de falha. Né, nós optamos trabalhar por caixa preta. Cada bloco do diagrama representa um único equipamento. Em seguida, fizemos o levantamento e classificação dos dados. Particularmente, eu diria aí que é a etapa que requer maior quantidade de tempo, tá, e paciência, como a professora aqui citou. Os dados muitas vezes não vêm organizados, e sem os dados não existe análise de confiabilidade. Então, é uma etapa bastante importante para o processo, para o resultado dele. Bom, diante desses dados, nós conseguimos traçar e definir as curvas de confiabilidade e mantenibilidade de cada um dos equipamentos da planta. Em seguida, nós fizemos, né, a configuração da estratégia de manutenção, as sistemáticas, né, de quanto tempo aquele equipamento recebe uma intervenção e qual a duração dela. Também setamos as capacidades nominais e, em seguida, nós simulamos a fim de obter os indicadores daquela planta. Bom, então agora vamos para o case, né, na prática. Né, esse investimento ele previa aumentar a produção dessa usina, a usina 7 do Complexo de Tubarão. Essa que está aqui tracejada nesse retângulo, com uma nova linha de pelotamento. Mas, primeiramente, eu queria mostrar para vocês, a título de informação, que o projeto de investimento ele prevê a adição de uma linha de pelotamento dentro da etapa de pelotamento. Mas o pelotamento não está sozinho na planta, né? A planta é composta pela etapa de alimentação, moagem, espessamento, seguido da filtragem, após vem a mistura. Aí sim nós temos aqui a etapa de pelotamento, onde o minério de ferro, após receber os aglomerantes, os fundentes, né, eles são pelotizados por esses discos. Em seguida, passa para a parte de queima, que é a fase de endurecimento das pelotas. Em seguida, passa para a etapa de classificação, no peneiramento, onde são separados os finos de pelota e as pelotas propriamente dito, que vão para os pátios e, posteriormente, para embarque aos nossos clientes. Bom, então, como nós estivemos falando, aqui nós transformamos aquele mapa de fluxo de processo em um diagrama de confiabilidade, né, chamado também de RDB. Então, essa aqui, realmente está meio fraquinha a luz aqui. Aqui nós temos a alimentação, nós temos a moagem e o espessamento separadamente em blocos, né, onde cada bloco desse representa um equipamento da planta. Seguido do pelotamento, tracejado nesse retângulo azul, é onde vai ser realizado esse investimento, onde está sendo proposto um investimento. Depois, mistura, filtragem, queima, peneiramento e estocagem. Bom, após essa etapa, né, de construção da planta, carregar os dados de confiabilidade dos blocos, montar no diagrama de blocos, nós já temos muita informação sobre ela, né? Por exemplo, separei algumas aqui, a título de conhecimento. É uma planta onde é esperada uma disponibilidade de 93% em um ano. São esperadas também 606 horas de indisponibilidade, onde aproximadamente 40% desse tempo, desse total, será destinada a manutenções corretivas e os outros 60% a intervenções preventivas. Pois bem, aqui eu separei para vocês, né, fiz um zoom apenas na etapa de pelotamento, que consiste em uma linha singela de transportadores de correia,
cujo distribui em 7 outras linhas e que depois formam, né, duas macrolinhas. A capacidade nominal de cada uma dessas linhas de pilotamento é de 86 toneladas a hora, algo em torno de 723 toneladas ano. Aqui tem detalhadamente, né, como é formado a linha de pilotamento. Ele é formado por um arado, um silo, uma balança dosadora, um disco de pilotamento, peneira de rolos e transportadores de correia. E quanto custa uma linha de pilotamento como essa? Algo em torno de 10 milhões de reais. Provavelmente algo superou a isso. Bom, então, como nós já temos uma planta toda diagramada, nós já possuímos os dados e foi nos solicitado que avaliasse qual seria o retorno de uma nova linha de pilotamento. Então, nós já temos todas as informações que nós precisamos, né? Nós temos aqui, cada uma dessas caixinhas são subdiagramas, tá, que representam uma linha de pilotamento. E aqui entraria a 8ª linha. Ok? Seria a 8ª linha. E a primeira decisão foi: como seria essa 8ª linha? Então, nós arbitramos que a 8ª linha seria com a disponibilidade igual à melhor linha existente hoje no site, que é a linha letra E, com 99,44% de disponibilidade em um ano. Então, agora ficou mais simples nós testarmos, né? Nós pegamos uma etapa de pilotamento com 7 linhas e depois repetimos ela com 8 linhas. E qual foi o resultado que nós identificamos? Identificamos que, com 8 linhas de pilotamento, o ganho será de 54 mil toneladas ano, ou seja, algo em torno de 1%. Porém, nós estamos analisando apenas a etapa de pilotamento. A planta não é apenas a etapa de pilotamento. Mas notem, já de antemão, que é um valor bem diferente da capacidade nominal, que é em torno de 723 mil toneladas. E a resposta é meio que óbvia, né? Porque nós estamos falando de uma linha singela de alimentação desses discos, dessas linhas, e depois uma outra linha singela de saída, né? E essas linhas não receberam nenhum tipo de repotenciamento. Bom, agora nós separamos a planta como um todo. Nós pegamos uma planta onde só possui 7 linhas e comparamos a planta inteira com 8 linhas, né? E o ganho é um pouco menor do que nós olhamos apenas para o pilotamento, porque existem outras falhas acontecendo na planta. E esse ganho é em torno de 38 mil toneladas entre uma planta com 7 linhas e a mesma planta com 8 linhas. Ok? Um aumento aí de 0,8%. A priori parece pouco, mas não é. Tá? Quando nós analisamos a viabilidade desse investimento, o que nós percebemos? Que esse aumento de produção representa 3,8 milhões de receita em um ano. Com esse valor, esse investimento se pagaria, né, nós temos aqui o payback, em torno de 6 anos, um investimento pago. Tá? Porém, a pergunta é outra. Será que está no momento, esse é o momento de investir em uma nova linha de pilotamento? Será que a gente podia trabalhar em outras características da planta, trabalhar na confiabilidade, trabalhar na mantenabilidade? Ou seja, tem outros ganhos mais baratos a serem feitos nesse momento? Então, esse aqui é a primeira resposta, né, que é o ganho que seria dado com esse investimento. E agora nós vamos passar para a etapa de avaliar outras alternativas dentro desse mesmo cenário. Tá? Dentro desse biodap, o que nós notamos? Nós notamos que a capacidade de produção da planta da usina 7 é em torno de 4.648.000 toneladas. São esperadas para 2017. O que chama mais a atenção aqui é o valor que será perdido de produção referente a manutenções corretivas. Ou seja, 368.000 toneladas serão perdidas por manutenção preventiva. E nós estamos falando em um investimento de 10 milhões de reais para ganhar 38 mil toneladas.
Ou seja, tem uma grande oportunidade aqui, certo? Falando em manutenções corretivas, né, logo pensamos confiabilidade, mantenabilidade. E foi isso que nós fomos fazer. Fomos checar como é que estava a confiabilidade de cada um desses processos, desde a alimentação até a etapa de estocagem das pelotas. Identificamos que o pelotamento é um dos processos unitários, junto com a queima, onde possui a pior curva de confiabilidade da planta. Né? Não está bem visível aqui, nós temos a confiabilidade do pelotamento, né, caindo aqui drasticamente logo nas primeiras horas de operação da planta. Bom, sabendo disso, nós fomos atrás de mais informações. Né, checar, por exemplo, qual a importância de confiabilidade de cada um dos equipamentos dessa planta. Dessa planta, não. Especificamente do pelotamento. Agora nós estamos focados no pelotamento, ok? Nós separamos os top 10, onde a cor vermelha ali representa o equipamento com maior importância de confiabilidade para a planta. Separando esses top 10, nós partimos para uma outra análise, que é uma análise de criticidade do downtime de cada um desses equipamentos, onde nós percebemos que os mesmos equipamentos mais críticos também são os mais importantes, né, naquele slide anterior. Aqui nós temos, por exemplo, o 7P33, né, onde a informação é que 20% do tempo em que a etapa de pilotamento ficar parada serão devidos ao 7P33. E ali embaixo nós temos, por exemplo, a informação de que 19% do tempo que a etapa de pilotamento ficará parada será devido ao 7P16. Ok? Bom, como a professora mostrou muito bem aqui, e eu até agradeço por conta da explanação conceitual, né, o que nós fomos fazer, sabendo que existem os equipamentos mais críticos, identificando a criticidade do downtime deles para a planta, nós fomos avaliar o valor de beta desses equipamentos. Né, e nós percebemos que 6 desses equipamentos possuem valor de beta menor do que 1. E isso não é esperado para um equipamento. Como vocês podem notar, essa terminação TC aqui, todos eles são transportadores de correia. Ou seja, deveriam falhar por desgaste, ou seja, um valor de beta superior a 1. Né? E isso não acontece para 6 desses equipamentos. As principais causas, né, para esse tipo de valor abaixo de 1, né, normalmente está associada a erros de manutenção, a operação inadequada ou deficiência do projeto. Então, o que é recomendável? Recomendável é identificar os modos de falhas que devem ser suas causas bloqueadas. Aqui eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, do 7P15, é um equipamento que falha por tensionamento da correia. A maior quantidade de falhas prematuras dele é de tensionamento. Em seguida, tem o 7P30, que o principal modo de falha está associado à velocidade de oscilação do mesmo. Aqui nós separamos um exemplo prático também, onde nós utilizamos um fail tree análise para identificar onde nós estamos perdendo na confiabilidade de um transportador de correia. Tá? Nós vemos aqui que a confiabilidade dele... A bateria está fraca. Que a confiabilidade dele em 1 ano é 0, não tem nenhum valor após a vírgula, 0 mesmo, onde o sistema hidráulico é o sistema que está derrubando completamente a confiabilidade dele. E quando nós entramos dentro do sistema hidráulico, é possível identificar que as bombas de óleo desse sistema é que são as causadoras da queda da confiabilidade deste transportador. Ou seja, a gente consegue ramificar até nível do item ou do modo de falha. Tá? Isso aqui é só um exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês. Bom, indo em frente, o que é que nós fizemos? Nós estamos falando em outras alternativas de investimento, certo? Onde nós temos um equipamento com valor de beta menor do que 1, e não deveria. Então, o que é que nós fizemos? Nós identificamos a vida BX desse equipamento, ou seja, onde ocorre a probabilidade de 50% dele falhar. Tá? Vida B50.
Desculpa, eu falei? Ah, tudo bem. Bom, então nós estamos falando da vida B50, e o que nós fizemos? É uma hipótese, tá? Nós tivemos que arbitrar algo para simular, onde nós excluímos da nossa amostra todos os valores de falhas inferiores à vida B50. Tá? E o que nós obtivemos? Nós obtivemos um aumento de confiabilidade, essa aqui é a curva atual, e aqui são os valores, né? Nós tivemos um aumento de 8% para 15%, né, de confiabilidade em um ano para o equipamento 7P30, descartando esses dados com valores menores do que a vida B50. Ok? E quando nós analisamos esse mesmo equipamento, o 7P30, só que com a visão de taxa de falha, aqui mostra, por exemplo, a curva atual, que nós vemos aqui em cima, né, como a taxa de falha começa extremamente alta. Isso é característico de um equipamento com valor de beta menor do que 1. E após a modificação da característica, né, nessa nossa hipótese, né, nós vemos aqui que a taxa de falha cresce inicialmente, chega a um ponto e depois começa a cair, conforme seria esperado. Ok? Bom, e nós fizemos isso também para os demais 5 equipamentos. Nós listamos 6, trabalhamos em todos 6 com essa mesma linha, a fim de simular lá na frente como seria essa planta com adequação da confiabilidade. Nós não estamos falando em aumento de confiabilidade, como bem diz nosso professor Mazei aqui, né, a confiabilidade só se aumenta com o redesign, né? Então, o que a gente está fazendo, tentando fazer aqui, é uma adequação, né, do que é esperado para aquele tipo de equipamento. Bom, aqui nós temos um exemplo do 7P35, também da taxa de falha, onde a curva é assintoticamente muito elevada, né, na curva atual, e quando a gente passou para um modelo com valor de beta maior do que 1, ela cresce inicialmente e depois amortece ao longo do tempo. E a probabilidade de falha dele de um ano saiu de 87 e passou para 84, ou seja, reduzindo. Opa, voltou. Bom, então, assim, pessoal, foi o cenário, o trabalho, a hipótese adotada para testar uma adequação de confiabilidade. Porém, isso não é tudo. Agora, nós vamos criar um cenário para otimização da mantenabilidade dessa planta. Ainda estamos falando da etapa de pilotamento. Então, o que nós fizemos? Nós separamos um drill down do pilotamento, onde essas cores mais fortes, né, representam os equipamentos com menor disponibilidade, ou seja, aqueles que ficam maior tempo indisponíveis para serem operados. Nós temos aqui um exemplo, por exemplo, do 7P26, que possui uma disponibilidade média de 98,2%. E isso nós fizemos para separamos 10 equipamentos com esse mesmo comportamento. Em seguida, o que nós fizemos? Nós identificamos a média, ou seja, o valor médio, né, da amostra, da duração das intervenções corretivas desses equipamentos. E descartamos os valores com valores menores do que a média, né? Aqui nós temos um antes, esse gráfico Blockspot, onde o valor médio é 9,74. Quando nós descartamos esses valores que estão aqui acima da média, né, a média passa para 1,83. Isso quer dizer que o tempo médio de reparo passou de 12 horas para 3,8 horas. E a nossa disponibilidade física deste equipamento passou de 99,1 para 99,7. Né? Parece muito pouco. Porém, só um minutinho. Porém, isso provoca um grande ganho lá na frente. Aqui nós temos a curva projetada e a curva atual. Note que a curva atual está bem abaixo da curva projetada, onde nós temos 99,07. E assim nós fizemos também para os demais 9 equipamentos, ou seja, no total de 10 equipamentos, mapeados com mantenabilidade
abaixo do esperado. E aqui nós temos o segundo equipamento. Bom, após essas adaptações, né, esses testes, esses cenários, essas hipóteses que nós criamos para testar a planta com otimização da confiabilidade e a otimização da mantenabilidade e adequação da confiabilidade, quais foram os resultados que nós obtivemos, separando a planta no estado atual e a planta com a qual nós estamos desejando ter, né, nesse momento. A planta atual, a disponibilidade da planta após a... Saiu de... Só um minutinho, pessoal. A disponibilidade da planta após a adequação da confiabilidade passou de 93,2% para 94%, ou seja, teve um aumento pequeno, de 0,8 pontos percentuais, o que representa uma redução na quantidade de horas indisponíveis de 76 horas. Ali nós temos o gráfico da disponibilidade projetada e da disponibilidade atual. E quando nós falamos das curvas de probabilidade de falha da planta como um todo, o sistema, né, chamado usina 7, passa em 100 horas. Né? A confiabilidade está associada a uma quantidade de tempo. Né? Então, em 100 horas, a probabilidade de falha dessa planta passou de 91%, caiu para 76%, ali em cima do ponto 100 horas. E agora nós fomos checar os dados de produção. Né? Qual foi o ganho que nós obtivemos através desse cenário de adaptação, de adequação da confiabilidade e otimização da mantenabilidade? Foi um ganho de 62 mil toneladas ano, um valor bem superior àquele investimento de 10 milhões de reais através de uma nova linha de pilotamento. E agora nós colocamos isso na balança. Né, nós levamos isso para os nossos gestores, onde nós conseguimos demonstrar que, adicionando uma nova linha de pilotamento, nós gastaríamos 10 milhões de reais, né, teríamos um aumento de produção de 38 mil toneladas, isso geraria uma receita anual de 3,8 milhões. E isso demoraria 6 anos para ser pago. Por outro lado, né, falando em adequar a confiabilidade e otimizar a mantenabilidade, nós estamos falando de um custo fixo, ou seja, uma mão de obra interna que nós já possuímos, e isso resultaria num aumento de produção de 62 mil toneladas. Ou seja, traduzindo, 6,1 milhões anuais. E o retorno? Imediato. Né? Então, diante destes números e dessas simulações, né, nós escolhemos adequar a confiabilidade dos nossos equipamentos, ao invés de implantar uma nova linha de pilotamento. Bom, então esse é o fechamento da nossa apresentação. Tá? Os cursos, os treinamentos necessários para esse tipo de análise foram obtidos através do curso Confiabilidade de Sistemas, análise de dados de vidas, ministrados pela própria Reliasoft. Os softwares utilizados foram o BlockSim, né, para nossas simulações, o Weibull para a definição das nossas curvas, e aqui falando dos dados de vida, né, o GPV, que é também conhecido como MES, né? E temos também o SAP, que também nos auxilia com esse banco de dados. Bom, então agora eu deixo aí o espaço aberto para perguntas, caso eu tenha esquecido de mostrar alguma informação ou alguma curiosidade que não tenha sido colocado no material. Isso aí, pessoal.